a gente tem o quê? É o campeonato, é a final de Renato Gaúcho, né, um grande jogador da época, inclusive um ídolo do Flamengo, e o Júnior, né? Ou seja, são os dois grandes jogadores da final, amigos, inclusive, enfim, figuras que conviveram ali nas praias, né? E aí tem lá a preferência dos dois, né? Muito bom que assim. Isso rolava muito na época, cara. Isso era muito. E é muito bom ver os estilos, assim. Os caras fizeram questão. Sim, e eu acho que eles sim. também entraram no personagem, né? Porque Sim, assim, sim. o filme do Renato era todos com Schwarzenegger. A atriz que o Renato fala era quem? Michelle Pfeiffer. Aí o Júnior fala, não, Fernanda Montenegro, pô. Sim. Aí, literatura, Renato, não leio. Livro Isso, nenhum. na época do Jornal do Escritor, não Brasil, tinha conheço. no Jornal do Brasil, no Caderno B, tinha o perfil do consumidor, que era um famoso que dava entrevista falando que a preferência dele sobre sabonete, sobre carro, sobre livro, sobre tudo. E aí, de vez em quando, eles estendiam isso para futebol, principalmente quando tinha confronto grande assim, entre jogadores muito midiáticos, digamos assim, né, conhecidos Muito bom nacionalmente. isso, Tal, cara. eles puxavam para fazer esse contraste, né, essa comparação dos jogadores. Mas é muito bom isso aí mesmo, muito Não é sensacional. de hoje que o Renato faz esse perfil, né? Então, assim, livro, literatura, não Sim, sim. leio, né? E o Júnior botando, Jorge Amado, né? Daqui, símbolo Júnior sério, sexual. né? Símbolo sexual, o Júnior não tenho, né? Olha que coisa, né? Personalidade, do Renato gostava do Collor, né? Que também está ali né, nesse perfil. E o Júnior já gostava do Gorbachev. Olha que coisa, né? Assim, muito bom. Lugares do Brasil, né? Cada um escolheu, o Renato escolhendo Rio, praia, né? Muito bom. O ídolo do Renato Zico e o ídolo do Júnior, o Samarone, mostrando que o Júnior realmente era tricolor na infância, né? Porque o Samarone fez história no Fluminense Sim. primeiro. Jogou no Flamengo também, né? Mas... Jogou no Flamengo na época do que o Júnior, inclusive, sobe, né? Mas, enfim, o Samarone foi um grande jogador do Fluminense na época que o Júnior era jovem, né? Sim. Muito bom, cara. Esse aqui é muito bom, porque, enfim, retrato de uma época, de um tempo. Embora o Renato provavelmente ia responder boa parte das coisas igual, né? Futevôlei, olha só. Renato já É falou engraçado porque o Renato, assim, hoje os botafoguenses têm ódio do Renato, por uma série de razões, né? E justificadas também. Mas o Renato era a grande figura do Botafogo antes da final. Mas o Botafogo tinha um montinho. O Renato ele sai do Flamengo para o Botafogo, né? O Emil tira ele do Flamengo no começo de 91. E foi um abalo para o Flamengo. Tanto é que o Emil depois dá o Gotardo para o Flamengo meio para compensar, né? Porque ele tinha história que o filho do Emil era rubro-negro e tal. E aí, para não ficar tão assim, ele aceita negociar o Gotardo com o Flamengo. Estava precisando de zagueiro e tal. E aí o Renato, em 91, durante o ano, ele volta para o Grêmio. Tem uma passagem de volta para o Grêmio. Tinha acabado de cair para a Série B, né? Para a segunda divisão. Aí, por isso que ele fica de fora do Carioca, boa parte do Carioca, né? Mas ele volta para o Brasileiro. E o Botafogo do Brasil em 92, o Ernesto Paulo, como eu disse que era o técnico no final de 91, ele sai. Aí o técnico do Botafogo é o Búfalo Gil, que foi atacante do Fluminense, da seleção. Do Fluminense, histórico. Então, e o Botafogo tinha um bom time, né? Que era o Ricardo Cruz no gol, tinha o Odemilson, lateral, que era do Atlético Paranaense, que veio naquele ano. A zaga tinha o René Playboy e o Márcio Santos, vindo do Inter, que já era zagueiro de seleção brasileira nessa época. E o lateral esquerdo era o... não, o Eduardo estava no Vasco, esqueci quem era o lateral do Botafogo. Aí tinha... é o cara com o nome... Era um nome... era um nome complicado. Vou buscar aqui, porque eu vi sobre ele. Fala. Mas o meio-campo tinha o Carlos Alberto Santos e o Carlos Alberto Dias, né? O Carlos Alberto Santos era mais volante, o Dias era mais armador, e o Pingo, que também jogou no Flamengo mais tarde, em 95. Isso. E tinha um trio de ataque, que é engraçado que os dois times jogavam no 4-3-3, né? O Botafogo tinha o Renato Gaúcho, Chicão e Valdeir. Chicão era referência de área, o Renato e o Valdeir era velocidade. O Renato também tinha força, né? Além da velocidade, e o Valdeir era o Valdeir poderia ser, talvez, assim, porque o Renato era mais famoso, né? Era mais. Sim, o Valdeir era um grande jogador. Mas o Valdeir era o destaque do Botafogo. Fechou 91 sendo destaque do Botafogo e foi um dos destaques do Botafogo nessa campanha também, né? E era olha, quem faz a lateral esquerda na final é o Valber. Era o Valber, isso mesmo.
Foi até a bola de prata nessa. Não é pouca coisa, né? O Valber, não é pouca coisa. Que era de seleção brasileira nessa época. O pessoal fala, Valber, ele era de seleção brasileira nessa época. O Parreira adorava ele na seleção. E fazia várias funções defensivas, né? O Valber jogava de zagueiro, lateral, volante. Sim. O Carlos está aqui falando do Odemilson, é isso mesmo. Tinha o Odemilson na lateral direita. O Odemilson jogou na lateral direita.